Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Voltando aqui para a segunda aula, continuando aqui as nossas explicações sobre a Revolução Russa. Lembrando, se você está assistindo esse vídeo seguido do outro, esse aqui já é a aula 2, eu quero especificando aí nas suas anotações, conforme eu ensinei para vocês com aquele tutorial, que é a aula 2, beleza? Vamos lá. Como eu falei para vocês, a Rússia czarista, ela já era uma Rússia que vivia uma monarquia já antiga, a dinastia dos Romanov. Você vai ter Nicolau II seguindo aí os passos de Alexandre II, que também era bem tirano. Você tem uma família no poder que não está ligando para o povo, porque eles estão vivendo a vida deles de uma boa, tem todos os privilégios, todos os recursos, mas o povo passava fome. E esse povo não aceitou mais passar fome. E aqui a gente vai falar de como esse povo chegou até o poder. Após enfrentar os levantes populares, o czar promoveu algumas reformas buscando estabelecer seu prestígio, permitir a representação política e se manter no poder. Não é porque ele era uma pessoa tirana que ele era burro, ele era esperto. E ele sabia que se ele não fizesse nenhuma reforma, ele não ia conseguir acalmar os ânimos do povo. Porém, as reformas que ele fez não mudaram a vida do povo. Logo, o povo continuou insatisfeito. Ele criou a Duma, um parlamento formado por deputados eleitos que auxiliavam nas decisões políticas, e legalizou os sindicatos de trabalhadores. Beleza. Temos deputados, temos pessoas que representam o povo. Até aí você pode pensar, melhorou, professor, eles vão conseguir trazer algumas mudanças para a vida do povo. Tá. Legalizou os sindicatos. O que o sindicato faz? O sindicato representa o trabalhador perante o patrão. A gente está ganhando muito mal, a gente está vivendo uma situação muito ruim. Até aí você pode pensar, melhorou. Só que aí vem um problema. A Primeira Guerra Mundial. Como nós vimos, a Primeira Guerra Mundial ela foi uma sucessão de alianças feitas. Quando um país entrou, o outro do outro lado teve que entrar. Consequentemente, o outro aqui teve que entrar e outro aqui. Quando a gente viu, nós tínhamos dois grupos políticos, dois grupos armados lutando entre si. De um lado, Tríplice Aliança, do outro, Tríplice Entente. A Rússia, consequentemente, por conta dessa aliança, também teve que entrar na guerra. Mas você lembra que era um país pobre, um país de uma população sofrida, um país que não tinha uma industrialização, não tinha os recursos que o restante da Europa tinha. O que a Rússia foi fazer na guerra? O que a Rússia iria ganhar com a guerra? Você pode falar, não, ela estava cumprindo com a sua aliança. Tudo bem, vamos continuar. Quando a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial em busca de uma saída para o Mar Mediterrâneo, ou seja, ganhar um pedacinho de terra para chegar no Mar Mediterrâneo, que fica no centro da Europa ali, o exército russo, apesar de numeroso, estava despreparado e sem recursos e passou a sofrer enormes perdas humanas no conflito. Reza a lenda, que assim, a gente não pode afirmar tudo com 100% de certeza, mas vocês podem pesquisar mais, que assim, para cada dois soldados tinham uma arma. Então você tem um monte de gente, mas você não tem arma para todo mundo, você não tem munição, você não tem equipamento, você não tem alimentação. Então, do que adianta você ter um exército grande? Muita gente vai morrer. E à medida que o czar insistia em manter a Rússia na guerra, aumentava ainda mais a oposição popular ao seu governo. A guerra começa em 1914. A Rússia entra na guerra em 1914. E como eu já expliquei isso na aula anterior, a Rússia sai da guerra em 1917. Por que a Rússia saiu da guerra em 1917? Esse momento é aquele momento para você responder. Você está olhando para a tela e pensando, meu Deus, o professor quer que eu responda? Gostaria. A Rússia vai sair da guerra porque ela está passando por uma reforma, por uma revolução, por uma guerra civil. Simplesmente o povo vai tomar o poder porque o povo não quer continuar na guerra. O povo não ganha nada com a guerra. O que o povo está ganhando? Bala. Está morrendo gente. Então o povo vai sair da guerra. A situação de pobreza da população aumentou, uma vez que toda a economia estava voltada para as despesas de guerra. Galera, guerra custa dinheiro. Guerra é caro, muito caro. E o povo não tinha o que comer. O povo não queria guerra. Os operários estavam na guerra. As poucas pessoas que estavam trabalhando com os recursos voltados para a guerra. E o governo estava focado na guerra. E a população passando dificuldade.
E aí continua, no rigoroso inverno de 1917, uma onda de fome assolou a Rússia. A população organizou, então, várias greves, saqueou lojas e depredou tribunais e delegacias. Nem mesmo os soldados reagiram contra a população, pois apoiavam os revoltosos. Sem ter como retomar o controle da situação, o czar Nicolau II foi obrigado a abdicar. 1917, Rússia na guerra, o povo passando fome, inverno, aquela situação. E aí você pensa, os soldados que estavam ao lado do czar estavam privilegiados? Não estavam. Quando a revolta começa e o povo vai em direção, né, ao czar, a única opção que ele vai ter é abandonar, abdicar, abrir mão do seu trono. É o que significa abdicar, abrir mão do trono. E ele não é mais o governante da Rússia. E a partir de agora, né, a partir desse exato momento, a Rússia sai da guerra. Ela vai fazer um acordo para sair da guerra. Ela faz um acordo com a Alemanha, deixando a guerra, abrindo mão, né, de estar na guerra para fazer uma reforma dentro de seu próprio país. E aí, nós vamos entrar aqui para o governo provisório. Só para você não ficar na curiosidade, aqui nesse trechinho ele fala um pouquinho sobre o czar Nicolau II. O czar Nicolau II e sua família foram enviados para a Sibéria para trabalhar na construção de uma ferrovia. Porém, toda a família foi executada. Pessoal, durante muitos anos, muitas décadas, quem cometia crimes, coisas absurdas que não era assassinado, era mandado para a Sibéria. A Sibéria é simplesmente o lugar mais frio do mundo. E eles eram mandados para lá para trabalhar de forma degradante, forçada, até o dia que a pessoa morresse. Porém, como existia uma certa revolta por parte do povo, eles acabaram sendo executados. E aí que vai entrar o governo provisório. Vocês lembram que eu falei que existiam dois partidos? Bolcheviques, mencheviques. Bolcheviques, maioria, mencheviques, minoria. Mas ambos partidos operários. E aqui agora vai começar a fase do governo provisório, onde esses partidos vão começar a governar a Rússia e vão tentar tornar a Rússia uma potência. E vão conseguir. Vai morrer muita gente? Vai ter guerra? Vai ter gente governando de forma pior do que outras pessoas já governaram? Vai. Mas vamos explicar, vamos por partes. O regime czarista então vai dar lugar a um governo provisório de características liberais, coisa que não tinha no governo do czar. O comando do príncipe George Lvov e mais tarde de Alexandre Kerensky, de orientação socialista moderada, ou seja, somos radicais, mas nem tantos, como os mencheviques. Foram feitas reformas importantes, como regularização da jornada de 8 horas de trabalho, isso aqui o mundo inteiro estava lutando para isso, vai chegar no Brasil também, e foram garantidos os direitos de liberdade de expressão e de organização política. A vida dentro da Rússia vai começar a mudar, a sociedade vai começar a se articular para que seja feita uma reforma agrária, para que sejam feitas reformas trabalhistas, para que as pessoas que viviam em situação degradante mudem a sua situação. Mas isso não vem sem guerra, sem derramamento de sangue, porque não existia consenso entre esses dois grupos. Então eles vão entrar em choque para chegar a um acordo. Durante esse período, no entanto, a Rússia continuou engajada na Primeira Guerra Mundial. A situação social não havia mudado, a maioria da população continuava em situação de miséria. Com isso, o Partido Bolchevique organizou a oposição contra o governo provisório e aí, de fato, a Rússia vai sair da guerra. Pessoal, essa próxima parte aqui vai ficar para a nossa terceira aula, onde a gente vai fechar aí essa parte da Revolução Russa. Mais para frente a gente vai ter uma aula falando sobre os grupos que vão surgir no Entre Guerras para a gente partir para uma Segunda Guerra Mundial e a gente vai falar um pouquinho mais sobre uma figura que vai surgir dentro da Revolução Russa. Espero que você tenha gostado dessa aula. A terceira aula dessa daqui, continuação desse conteúdo, você só vai assistir na próxima semana, mas eu já vou estar gravando aqui na sequência dessa. Então, até a próxima.